Ex-comandante da PM diz que a expansão das UPPs foi irresponsável. Comissão discute cumprimento da lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas. E plenário aprova projeto que cria regras para orientar política de assistência social no Estado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O projeto das unidades de polícia pacificadora teve expansão irresponsável. A afirmação foi feita pelo ex-comandante da Polícia Militar do Rio, Coronel Ubiratã Ângelo, em depoimento à CPI das UPPs na Alerj. Ubiratã Ângelo comandou a corporação entre 2007 e 2008. Durante a fala aos parlamentares, fez uma retrospectiva de projetos anteriores às UPPs, entre eles o GEPAI, Grupo de Policiamento em Áreas Especiais, que teve bons resultados em comunidades como Cantagalo e Pavãozinho, na zona sul do Rio. Com a implementação das UPPs, muitos policiais foram deslocados para o programa, que chegou a ter 10 mil homens em 38 unidades. Segundo o ex-comandante, a sociedade se sentiu mal atendida nas ruas e nas cidades do interior. O programa é bom, a ideia é boa, né, se ele for feito com a responsabilidade da gestão. A própria polícia se programou para, no máximo, 19 UPPs. Nós chegamos a 38, ou seja, nós estamos falando de quem teve uma percepção técnica, a polícia, que poderia ter errado, que poderia ser 20 ou poderia ser 17, mas estaria nesse entorno, mas da 19 para 38, essa expansão, ela traz consigo uma série de desgastes. Primeiro, um desgaste logístico, porque você tem um gasto muito grande. Segundo, um desgaste que é irreparável, que é o desgaste do capital humano. Você tem um aumento de capital humano porque eles trabalharam, a UPP trabalhou com policiais jovens, recém-entrados, né? E todo policial que entrava para a polícia ia para a UPP, então os batalhões passam a não ter renovação do seu efetivo, ficando com o efetivo mais velho, menos rígido, que vai saindo a cada ano, enquanto o da UPP era sempre recompletado. O coronel também citou outros fatores que contribuíram para o desgaste do programa das UPPs. Entre eles, a falta de infraestrutura em algumas unidades e a falta de investimento em programas sociais nas comunidades. Ubiratã Ângelo disse ainda que o programa teve resultados mais efetivos em comunidades menores e isoladas. O complexo do Alemão e a Rocinha, por exemplo, não se enquadram nesse perfil. Esses espaços não dão certo, porque eles suportam as características dos espaços onde o programa, a metodologia do programa pode levá-lo ao sucesso, que são áreas isoláveis, de pequeno a médio porte, onde você possa estabelecer uma relação com a comunidade e possa fechar essas áreas, evitando justamente o que a UPP foi ali para fazer, que é evitar o confronto, evitar a criminalidade violenta. Então, nesse espaço Alemão Rocinha, com ou sem aparelhos sociais, não vai dar certo. O sistema de massa não funciona. Ficou bem claro aqui que seguiu alguns fluxos, como o fluxo eleitoreiro nas implantações das unidades de polícia pacificadora, o que demonstra um total descontrole e falta de planejamento nessas implantações, que geraram consequências como a migração para o interior e justamente essa luta desses policiais militares que, na sua grande maioria, são do interior do estado e hoje ocupam as unidades de polícia pacificadora e precisam retornar para suas cidades de origem. O projeto de lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais no estado do Rio foi tema de audiência pública da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Os integrantes da comissão alegam que a Lei 5.502 de 2009, que obriga lojas e supermercados a substituir, coletar e recolher sacos plásticos, não está sendo cumprida. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, são consumidas anualmente no Brasil 15 bilhões de sacolas plásticas. Grande parte desse material é despejada em mares, oceanos, rios e lagoas. Depois que o lixo é jogado no mar ou no rio ou qualquer corpo d'água, ele vira na verdade um rejeito, não tem mais como ele ser aproveitado. Antes disso ele é um resíduo. O resíduo pode ser reciclado, pode voltar para a indústria e ali através de um processo que vai ter gás de energia, de água e tudo mais, utilização de produtos químicos, mas tem como ele voltar ali para a cadeia, servir de matéria-prima novamente. Segundo um representante do PROCON, que vistoriou 60 supermercados, a maioria deles estavam cumprindo a lei. Mas falta aos estabelecimentos informarem melhor ao consumidor os benefícios de retornar as sacolas.
Como que nós vamos reduzir o tamanho do plástico no meio ambiente através de uma lei que venha no interesse dessa população? É isso que está sendo discutido aqui. E nós não vamos conseguir nunca resolver isso numa audiência pública. Isso aqui ficou visto, é necessário outro debate. Mas ficou certo aqui que o PROCON precisa participar da fiscalização. Não só o INEA, o PROCON, e isso foi um fator importante que foi decidido aqui, o PROCON é o melhor órgão para fiscalizar o uso do plástico nas sacolas dos mercados. O presidente de uma organização que atua na área da educação ambiental lembrou que em São Paulo a lei não proíbe a distribuição, mas obriga os supermercados a utilizar sacolas de acordo com as normas da ABNT e permite a cobrança pelo produto. Fundamental que a sacola plástica do estado do Rio de Janeiro tenha atendimento à norma técnica de qualidade. Porque se você tem uma norma de qualidade, se a sacola é feita dentro dos padrões da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o consumidor não precisa colocar uma sacola dentro da outra para carregar suas compras. A Associação dos Supermercados do Rio também defende que os consumidores sejam cobrados pelas sacolas plásticas. A maneira que a gente entende que vai tirar do consumidor essa quantidade excessiva de sacola plástica é se ela for cobrada, porque ele levará para casa apenas aquilo que é necessário para acomodar a compra dele. Eu entendo que não cabe cobrar da população e ter uma lei legislando sobre isso sem discutir com a nossa sociedade, né? A cobrança da sacola, ela pode ser necessária, mas não pode ser imposta por essa casa. O supermercado tem que dar outra sacola, mas eles, ao mesmo tempo, não dão uma sacola biodegradável porque é muito mais cara. E também porque eles não podem colocar a logomarca do supermercado que eles não aderem. É preciso haver uma conscientização. Por isso que eu estou dizendo para você, é preciso educar mais do que punir. Nesta terça-feira, a Câmara de Infraestrutura e Logística do Fórum de Desenvolvimento Estratégico debateu a situação das rodovias e ferrovias federais que cortam o estado para garantir obras importantes para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Durante a reunião, foi criada uma agenda de sugestões para o setor. O objetivo é coordenar um plano lançado recentemente pelo governo do estado com foco na manutenção de 15 rodovias estaduais e nas concessões federais para um debate com o governo federal. Como não há dinheiro para os investimentos necessários, a ideia é conseguir junto à iniciativa privada parcerias para viabilizar os projetos. Algumas rodovias vão ser novamente licitadas pelo fim do contrato. Esse é o momento de propor pedágios mais atraentes para empresários e usuários. Uma sugestão que nós demos é que seja implementado nessas novas concessões o sistema de pedágio eletrônico, sem praça de pedágio, sem parar em fila, sem problema desse tipo, né? São pórticos onde o veículo rodando na rodovia, ele vai pagar pelo trajeto que ele está fazendo. Então é muito mais justo, porque hoje em dia, só para você ter um exemplo, a rodovia Presidente Dutra, que é a rodovia mais importante do país, ela tem de 8 a 10% de veículos que pagam o pedágio. E dentre esse percentual, 70% é o transporte de carga e o de passageiro que pagam essa conta. A gente tem uma janela aí que vai do segundo semestre de 2018 ao primeiro semestre de 2019 e o Estado do Rio não pode ficar de fora dos debates que estão acontecendo em Brasília e pontuando quais são as questões que têm que ser vistas nas concessões que vão ser refeitas agora nesse período. A situação precária em que se encontram as rodovias estaduais gera preocupação quanto à segurança do usuário, a produtividade e a infraestrutura de setores econômicos. Uma forma de ajudar o Estado a garantir investimentos e desenvolvimento é cuidar da proteção de faixas de domínio das rodovias e ferrovias, impedindo a construção de casas. Quando se quer um resultado palpável e previsível, a gente planeja e acompanha a implementação da infraestrutura. Isso é assim em qualquer lugar adiantado no mundo. Sempre foi assim no Brasil no passado.
O Brasil precisa voltar a praticar planejamento de Estado, que é um planejamento de médio e longo prazo, né, para os governos aplicarem na prática, né, fazerem as melhorias. A união do Parlamento Estadual com a bancada federal, órgãos fiscalizadores e empresários pode ajudar a sensibilizar o governo federal a investir na infraestrutura do Estado e ajudar a tirar o Rio de Janeiro da crise econômica em que se encontra. A retomada do crescimento econômico, ela tem como pressuposto a gente ter uma infraestrutura que dê vazão ao deslocamento dos produtos e serviços produzidos no estado do Rio. E nesse ponto, já que não há dinheiro, né, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para investimentos previstos, é necessário que se pense em alternativas. E o que o grupo propôs nesses 2 últimos encontros foi justamente olhar para a questão das concessões como uma alternativa do Estado não parar nesse setor. Nós temos no Rio de Janeiro agora uma oportunidade que eu diria imperdível. Essa oportunidade diz respeito a novas concessões de rodovias e ferrovias federais que estão se desenvolvendo nesse momento, seja, por exemplo, da rodovia Presidente Dutra, da Rio-São Paulo, da Rio-Teresópolis, da Rio-Petrópolis, que estão em fase de modelagem para novas concessões antecipadas, seja no caso da Rio-Santos, seja no caso do Arco Metropolitano. Então, esse elenco de rodovias federais ele é muito grande. Nós temos que saber tudo que nós vamos pretender delas para ajudar o desenvolvimento do Rio de Janeiro para os próximos 25 anos. Se nós perdermos essa oportunidade só surgirá daqui a 25 anos. A Escola Adventista de Jacarepaguá negou a acusação de intolerância religiosa feita pela mãe de um aluno. Os representantes da instituição participaram de uma audiência da Comissão de Trabalho nesta terça-feira. No dia 24 de março, Viviane Tavares publicou em uma rede social que havia sido impedida de buscar o filho na Escola Adventista de Jacarepaguá por estar usando um fio de conta do candomblé. A publicação teve mais de 5.000 compartilhamentos e milhares de visualizações. Mas, segundo o advogado da instituição, o relato não é verdadeiro. A verdade é que ela estava num local que não era reservado para os pais, queria tratar do assunto com a professora também no horário que não estava reservado para isso, foi convidada a retornar para o seu local de origem e ela simplesmente se recusou. Basicamente isso que aconteceu, não tem absolutamente nada a ver com intolerância religiosa. Somos promotores da liberdade religiosa e seguimos sempre firmes neste propósito. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, disse que o objetivo da reunião foi dar oportunidade para que a escola pudesse contar a sua versão dos fatos. Aqui na Assembleia Legislativa foi realizada uma audiência pública que ainda acentuou a versão, ao que tudo indica, né? A versão mentirosa, que deixava o colégio numa situação de dificuldades diante até da opinião pública, porque os colégios adventistas integram uma rede, e uma rede conhecida, que não prega intolerância, ao contrário. Então, através da Comissão do Trabalho, oferecer essa chance. E vamos tentar agora, numa reunião mais ampla, para tentar superar de vez, trazer todas as comissões que podem tratar desse tema. Os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que cria regras para orientar as ações da política de assistência social no Estado, com base no Sistema Único de Assistência Social, um modelo que deve ser seguido em todo o país. O objetivo é contribuir para o enfrentamento da desigualdade social e da pobreza. Uma das regras estabelecidas no projeto é que o Estado fique responsável por apoiar os municípios nas áreas técnicas e financeiras para implementar as políticas de assistência social. Para isso, o repasse dos recursos estaduais para aprimorar a gestão municipal deve ser feito diretamente do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais de assistência social. A matéria aprovada segue para a análise do governador. Ele estabelece que a Secretaria de Assistência Social crie 40 cargos para o gestor da assistência social, remetendo ao que é o gestor público no planejamento e na fazenda.
ele estabelece o cofinanciamento dos equipamentos públicos através do repasse fundo a fundo. Então ele traz uma estrutura, um arcabouço do SUAS no Estado, coloca a necessidade de ter planos de ação, plano de gestão, plano de metas, tudo isso num documento muito bem formulado, tendo aí inclusive recursos mínimos orçamentários definidos de 5% do orçamento, justamente para que possa suportar a assistência social no seu financiamento e na política de todos aqueles que precisam da assistência social. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.